Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou aqui, né, meus irmãos, com a nossa irmã Radija, né? Estou aqui a fim de, né, trazer para vocês um testemunho do que aconteceu na vida dela, né? Que, infelizmente, né, ela já havia ali passado da data dela parir, né, dela ter filhos. E por ela passar dessa data, né, ela não estava também sentindo contrações, dores, nem nada, né? Então, isso é preocupante, né? E também é alarmante, né? Ela chegar na data de ter o seu filho, né? Como nós sabemos que uma mulher, né? Ela leva, assim, no certo mesmo, é 9 meses, né? 9 meses para ela ter o seu filho, né? Tem umas que tem antes, é claro, mas o certo mesmo é 9 meses. Então, já havia passado mais ou menos quanto tempo que... Assim que já tinha passado da data de você ter o seu filho? 42 semanas e 6 dias. Já indo em 42 semanas e 6 6 dias. dias. Tá. Então, meus irmãos, né? Tava atrasado, né? O menino dela para sair. E o interessante disso é que, além de estar atrasado, né? Para ela ter o seu filho, é que ela não sentia nada. Uma mulher para ter filho, ela precisa ter contração, ter dores, perder líquidos, né? Como nós sabemos. E nada disso estava acontecendo. Nada. Então, né, o que aconteceu? É por isso que eu resolvi trazer esse testemunho para vocês, porque foi muito forte. Olha o que Deus fez com ela. Eu cheguei aqui na casa dela, né? E aí ela estava deitada, né? E pode contar um pouquinho mais ou menos como foi? Eu tava deitada, chorando, porque eu já pensava outras coisas na minha cabeça, que chegasse um dia eu não ia ter, que meu filho já tava morto dentro da minha barriga. Aí ele viu eu chorando, ele vinha chegando, aí viu eu chorando e perguntou o que foi que aconteceu. Eu peguei e disse que nada. Mas só que ele já sabia que estava acontecendo, que minha gravidez estava de risco, que eu não estava sentindo dor, contrações e nada. Já tinha passado o tempo de eu ter meu filho. Aí ele começou a conversar com a minha mãe, aí perguntou se o hospital era aberto, dia de domingo. Aí minha mãe pegou e disse que era. Aí ele pegou, mandou eu orar. Era sábado, aí ele mandou eu orar e disse que se eu orasse, pedisse a Deus perdão por tudo que eu já fiz, pela mágoa que eu carrego, que eu carregava, e orasse pedindo a Deus para ter meu filho, eu ia começar a perder líquido no mesmo dia, no sábado. Só um momento, meus irmãos. Deixa eu explicar, ajudar ela aqui, né? Porque ela tá falando, só que ela tá esquecendo alguns detalhes. Assim, eu cheguei aqui, né, na casa dela, né? E ela tava deitada no sofá, né? Até se emocionou, né? Ela tava deitada no sofá e o que aconteceu? Quando eu olhei pra ela, ela tava chorando, não foi? E eu assim, fiquei olhando assim pra ela, falei assim, o que tá acontecendo? Ela falou assim, nada. Aí eu fiquei pensando assim, porque eu já sabia, né? Já sabia o que era, né? Que ela tava assim chorando e tava triste porque ela tava achando que ela ia morrer, né? E que o filho dela também não ia nascer, né? Porque ela se desesperou, porque já tinha passado da data e nada do filho reagir, entendeu? Então, aí eu falei assim pra ela, eu faço um desafio com você. Não foi? Eu disse assim, eu faço um desafio com você. Aí ela, o quê? Eu falei assim, assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim, dessa maneira. Você vai... Então, meus irmãos, eu disse assim pra ela, né? Eu faço um desafio com você. E o desafio será esse. Você quer mesmo ter o seu filho, não foi? Eu falei? Porque ela já tinha... Ela já tinha passado da data. Pega aí o banco. Ela já tinha passado da data, né? E o que acontece? Por ela ter passado dessa data, né? Ela tava assim, desesperada. E eu disse assim, eu faço um desafio com você. Vamos fazer o seguinte, né? Você vai, se você quer ter o seu filho, você vai fazer o que eu vou mandar. Não foi? Foi. E aí, eu fiquei pensando assim um pouco. E eu disse assim pra ela, olha só. Olha o que eu falei pra ela. Quando eu mandei ela fazer esse desafio.
Eu disse assim, a gente vai fazer assim. Olha só. Aí a mãe dela tava perto, né? Aí eu disse assim, porque era no sábado isso, né? Isso era no sábado. Aí eu disse assim pra ela, pra mãe dela, né? Tipo assim, se ela parisse amanhã, né? Que é domingo. Se ela parisse amanhã, que é domingo, né? Será que tinha carro pra levar ela, não foi? Aí a mãe dela falou assim, não, eu não vou deixar ela à toa e tal, não foi? Tipo assim, em outras palavras, ela disse que conseguiria o carro. Aí eu pego, por que eu perguntei, meus irmãos? Porque eu sabia que Jesus ia dar essa vitória pra ela, entendeu? Só que eu perguntei, né? Porque era domingo. E eu fiquei assim, meio de... Por exemplo, Jesus tocar nela, né? E chegar ali a hora dela parir. E porque era domingo, não ter como ela ir pro hospital, não é isso? E aí, por isso que eu perguntei. Aí, tudo bem, né? A mãe dela falou, né? Em outras palavras, que não ia deixar ela. Que se ela parisse, né? Em outras palavras, ia levar ela. E aí eu disse assim, então vamos fazer o seguinte. Eu disse assim pra ela, olha só isso, meus irmãos. Você vai fazer o que eu vou mandar. Você vai entrar no seu quarto. Você vai entrar no seu quarto. E você vai orar a Deus. E você vai pedir perdão pelos seus pecados e pelas mágoas por tudo que você fez. E quando, no exato momento... Olha, lembrando que ela não estava sentindo dores, não é isso? Não. Ela não estava sentindo dores, nem contração, né? Nem nada. Nem nada. Olha só. Aí eu disse assim, ó. Quando você se ajoelhar no quarto, que você pedir perdão a Deus, né? Pelos seus pecados, pelas mágoas. Deus, nesse exato momento, vai enviar um anjo e o anjo vai tocar na sua barriga. E quando você se levantar, dentro de alguns poucos minutos, você vai começar a sentir dores. Foi. Aí eu comecei a perder líquido já. No sábado mesmo, já comecei a perder líquido e senti as contrações. Aí... E senti as contrações. E de 2 horas eu fui pro hospital. Quando chego no hospital... Quando chego no hospital, comecei a dilatar. Já tava com 3 centímetros. Comecei a dilatar e quando chegou aos 8 centímetros, os 10 centímetros certo, aí eu tive meu filho. Normal, que o médico já havia chegado em mim e falado que iria ser cesáreo. E Deus me deu esse poder de ter meu filho normal. Então quer dizer, assim, então quer dizer que, por exemplo, eu falei isso pra você fazer no sábado. Foi. E então quer dizer que a partir do momento que você fez o que eu mandei você fazer, e você se ajoelhar no quarto, pedir perdão a Deus por todos os seus pecados, pelo que você já fez, o que aconteceu depois que você fez isso? Poucos minutos eu comecei a perder o líquido. Não, eu fui no banheiro, aí fiz xixi e começou a descer líquido. E as dores, começou? Depois desse líquido, que era o tampão, que foi o tampão mucoso, eu comecei a sentir as dores, as contrações. Olha aí, meus irmãos, lembra que ela não estava sentindo nada. Eu disse a ela que quando ela orasse, Deus ia enviar um anjo e tocar na barriga dela. E ela ia começar a sentir essas dores, não foi? Foi. Então quer dizer que também pelo médico era para ser cesáreo. Foi. Ele tinha já me dito que meu parto iria ser cesáreo. Já estava a data certa, que era para segunda-feira eu fazer um cesáreo já. Então quer dizer que pelo médico era também para você ter cesáreo, o menino. Mas quando você fez o que eu mandei, depois aí você teve o seu filho normal. Foi. Não precisou do cesáreo. Não. Olha isso, meus irmãos, que Jesus fez na vida dela, hein? A gente está testemunhando o que aconteceu com ela. E aí eu falei isso no sábado. Aí desde o sábado que você terminou aquela oração que eu mandei você fazer. Foi. No sábado mesmo eu fui pro hospital. Olha, no sábado mesmo, meus irmãos. E no domingo eu tive ele. E no domingo ela teve. Olha só isso. Então, quer dizer que Deus me ouviu o que eu falei. Foi. E Deus fez o que eu disse. Fez. E... Agora bora mostrar, né, menino? Então quer dizer que agora tá tudo em paz. E o que é que você tem a falar pra Deus? Só tenho a agradecer a Deus, né, por ter me dado forças pra ter meu filho normal. É isso. Meus irmãos, Jesus fez um milagre tremendo na vida dela, hein? Ela estava muito preocupada, meus irmãos. E eu olhei assim, porque, assim, né, meus irmãos? Eu não vou mentir, eu gosto de situações complicadas, né? E a dela estava muito complicada. E quando a dela estava muito complicada, que eu vi, eu já pensei comigo mesmo, vou entrar no meio, né? Eu vou entrar e já vou perguntar,
se ela quer mesmo, né? Se ela quer parir e tal, né? Se ela quer ter o filho dela. E foi isso. Esse é o testemunho, né? Hoje o filho dela tá bem, não é isso? Né? E a gente, vamos mostrar ele agora, né? Para que vocês vejam que o mesmo Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Jesus ainda faz milagres na terra. E se vocês crê, né? Se vocês crê no que Jesus pode fazer, Jesus ele vai fazer grandes coisas na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. E vamos ver a criança. Aqui está, né, meus irmãos, a continuação, né, da criança, né, como eu falei para vocês, né. A gente vai mostrar a criança para vocês, o que Jesus fez, né, e aqui está o fruto. Então aqui está, meus irmãos, o fruto, né, do filho dela, né, do testemunho. Olha aqui, ó, ele nasceu, né, tá em paz, né? Jesus deu essa vitória para ela que ela estava precisando. Então é isso. Aqui está ela também. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.